Olá, pessoal. Eu sou o professor Jeová Amorim. Para mim é um prazer poder estar participando desse quadro, dessas curtinhas que o professor Adriano Rockland vem promovendo pelo Instituto EPAP, o Instituto EPAP, que é uma instituição que eu tenho muito orgulho de poder fazer parte pelo propósito do Instituto, que é levar informação de qualidade e com responsabilidade. Então, eu me conecto bastante a instituições que promovem conhecimento dessa forma. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Jeová Amorim, eu sou fonoaudiólogo de formação, mestre de estudos da comunicação e doutor em neurociência. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns mitos e verdades sobre esse tema que eu acho super interessante, que é o bem-estar vocal. O bem-estar vocal é uma terminologia que vem em substituição ao termo higiene vocal, porque quando nós ouvíamos o termo higiene vocal, automaticamente a gente atrelava esse termo a uma questão de sujeira, como se a voz ela fosse suja. Então, esse termo acaba não representando tudo que a gente quer orientar ao paciente no que diz respeito a ele produzir uma voz com melhor desempenho e qualidade. Então, o primeiro mito ou verdade que eu quero discutir com vocês diz respeito ao pigarro. Então, a gente ouve muito falar sobre a questão do pigarro. E daí vem a máxima: pigarro pode favorecer o desenvolvimento de lesões na prega vocal. Será que o pigarro ele é capaz de, a médio ou longo prazo, gerar uma lesão na prega vocal? Isso é uma verdade. A gente sabe que o pigarro ele é um fonotrauma e quando nós produzimos o pigarro, ocorre um atrito muito forte entre as pregas vocais e isso, lógico, que a médio e longo prazo pode vir, sim, a gerar uma lesão nas pregas vocais. É importante a gente entender o que gera o pigarro. Então, o pigarro nada mais é do que a presença de muco sobre as pregas vocais, e isso pode ter várias causas, desde um refluxo gastroesofágico, uma baixa hidratação, uma rinocinusite. Porém, não adianta só a gente identificar o pigarro, perceber que o paciente ele faz o pigarro e a gente não dá para esse cliente uma estratégia que possa minimizar esse pigarro. A primeira estratégia que eu quero chamar a atenção de vocês é a questão da ingesta hídrica, ou seja, ele precisa se hidratar, mas não tomando muita água, mas que ele tome pequenos goles de água ao longo do dia e que ele possa fazer o monitoramento dessa hidratação por meio da coloração da urina. Quanto mais clarinha está a urina, melhor o pico de hidratação desse cliente. Uma outra estratégia, ele poder lançar mão de uma hidratoterapia direta, ou seja, que ele possa fazer nebulizações, uma ou duas nebulizações por dia, porque a única forma de água chegar na prega vocal é em forma de vapor, e a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. O pigarro veio, deu vontade de pigarrear, uma outra estratégia que ele pode fazer é fazer uma respiração profunda associada a 2 ou 3 deglutições. Então, seria ele fazer isso. Então, ele inspira e faz em torno de 2 ou 3 deglutições secas. Assim, a gente ajuda o pigarro a ser eliminado. Então, o pigarro é algo que a gente precisa estar atento, mas não só identificar, mas dar estratégias para que o cliente ele possa melhorar desse fonotrauma, que pode, a médio e longo prazo, como eu já falei, vir a gerar uma lesão nas pregas vocais dele por conta do atrito. Uma outra questão que eu quero também conversar com vocês é de algo que a gente também ouve e ouve bastante, como, por exemplo, gritar ajuda a liberar tensões e não impacta negativamente na produção da voz. Ou seja, gritar não faz mal para a voz. O que será que é isso? É um mito? É uma verdade? Transita entre o mito e a verdade. Então, na verdade, é um mito. Gritar, ele não libera tensões, e, na verdade, o que vai acontecer durante o grito é uma coisa muito parecida com o pigarro, só que no grito eu tenho uma
manutenção desse estado de compressão entre as pregas vocais enquanto eu sonorizo. Quando eu chamo alguém, eu acabo gerando um atrito muito forte nas pregas vocais, e isso, no curto, médio e longo prazo, pode vir a gerar um impacto negativo sobre a produção da voz de quem executa esse fonotrauma, porque o grito também é um fonotrauma. Então, a minha sugestão é que a gente chame a atenção para essas pessoas que costumam gritar, lembrando que o grito é uma estratégia que a gente deve utilizar em situações que realmente ele se aplica e que eu não desejo que nenhum de vocês passem por isso. Por exemplo, um assalto, uma situação de pânico, aí sim a gente pode utilizar o grito. E talvez alguns de vocês devam estar me perguntando, sim, e quando é necessário gritar? Né? Quando, por exemplo, numa situação de voz profissional artística, no teatro, o ator ele precisa executar um determinado grito. É possível desenvolver um grito com uma certa técnica. Então, na hora de gritar, ele vai fazer uma contração do abdômen e ele solta esse grito. Uma coisa é eu fazer, ei, com a voz toda na garganta. Uma coisa é eu contrair o abdômen e fazer, ei. Observa que o som ele sai mais harmônico e eu acabo abrindo um pouco mais a boca. Então, grito, ele pode comprometer uma voz. Existem uma série de aplicativos móveis que nos ajudam a fazer com que esse indivíduo, que não só grita, mas que fala com uma intensidade muito forte, ele se autorregular por meio do feedback visual. Tá? Mas isso é uma outra conversa, em um outro momento. Eu trago para vocês algumas sugestões de aplicativos móveis a serem utilizados na avaliação vocal e no treinamento ou na reabilitação vocal. Então, o grito é algo que a gente precisa estar atento e que a gente precisa saber conscientizar os nossos clientes dos malefícios que esse fonotrauma ele pode causar no curto, médio e longo prazo. Uma outra questão que eu também quero conversar com vocês, e talvez isso seja o que mais apareça na vida de todos, é que gelado é ruim para a voz. Será que o gelo ele é tão maléfico assim para a voz? Será que isso é um mito? Será que isso é uma verdade? Ou será que isso transita nesse meio? Então, o gelado vai ser ruim para a voz a depender de alguns fatores. Tá? Então, a gente precisa considerar que existem pessoas que são mais sensíveis ao gelo e pessoas que não têm tanta sensibilidade ao gelo. Então, se eu sou uma pessoa que quando eu tomo um gole de água gelada, eu vou aproveitar para me hidratar, eu tomo um gole de água gelada, ou eu tomo um refrigerante, tomo um sorvete, e logo após eu já fico com a voz rouca, então eu já sei que eu tenho uma sensibilidade para o gelo. Então, o ideal é que eu me afaste disso que acaba gerando um problema para mim. Agora, se eu sou uma pessoa que toma sorvete, toma gelado e não acontece absolutamente nada com a minha voz, então eu posso consumir uma bebida gelada sem nenhum problema. Por exemplo, eu moro numa região do Brasil em que o clima é muito quente, né? Então, a gente, enquanto provavelmente muitos de vocês vivam num lugar que já tenha muito frio, né? Aqui é calor quase que o ano inteiro. Então, a gente precisa beber bastante água e, óbvio, no quente a gente acaba preferindo uma bebida um pouco mais gelada para refrescar. Né? Então, se eu tenho uma sensibilidade boa para o gelado, eu posso consumir tranquilamente. Mas se eu tenho uma sensibilidade baixa, eu preciso de alternativas para que eu possa vir a consumir esse gelado, sem esse gelado gerar um impacto negativo na minha voz. Jeová, que estratégias são essas? Uma primeira estratégia, para eu que tenho uma sensibilidade ao gelo, é que na hora que eu vou tomar uma água, eu possa misturar entre a água gelada e a água em temperatura ambiente. Tá? É uma boa alternativa para a gente minimizar esse choque térmico que o indivíduo que tem uma sensibilidade ao gelo, ele acaba apresentando mais rápido. Uma outra estratégia é na hora que você vai consumir a bebida gelada, que você segure essa água um pouco na boca. Não é que você vai passar 10 segundos, 1 minuto com a água ou com a bebida na boca. Tá? Eu vou fazer isso. Ó. Coloco o gole de água na boca,
e degluto. Por quê? Porque na minha língua a gente tem os receptores de temperatura. Então, eu vou perceber essa temperatura. Na hora que eu prendo na cavidade oral, né, eu quebro essa temperatura e em seguida eu degluto. Então, é uma alternativa tranquila que dá para fazer diante de alimentos gelados, se eu tenho essa sensibilidade baixa. Mas se eu não tenho a sensibilidade baixa, assim como eu não tenho, eu posso sim consumir algo gelado e isso não gerar um impacto negativo na minha voz. Então, é importante a gente, na hora que está fazendo uma entrevista, uma anamnese com o cliente, checar se ele tem essa sensibilidade ao gelo ou se ele não tem e que estratégias ele adota na hora que ele precisa consumir algo gelado, tá? E se ele não adota nenhuma estratégia, a gente pode fornecer essa estratégia para o nosso cliente. Uma outra questão que também lidera o ranking, né, do que é mito e verdade no que diz respeito ao bem-estar vocal, é que comer maçã deixa a voz boa. Então, será que eu, que estou rouco, se eu comer uma maçã, depois a minha rouquidão ela vai embora? Tá? Então, comer maçã deixa a voz boa é um mito. Primeira coisa que a gente precisa saber, né, que maçã não é tratamento, não é reabilitação. Então, não tem esse poder de melhorar uma voz. Mas, óbvio, a gente sabe que a maçã ela possui propriedades adstringentes, que ajudam a limpar a cavidade oral. Mas maçã, ela não tem esse poder de melhorar a voz, porque nenhum alimento, quando a gente deglute, ele passa pela prega vocal. Então, é muito comum a gente ouvir, eu estou comendo maçã para limpar as minhas pregas vocais. Então, não vai limpar as pregas vocais, porque a maçã, ela não passa pelas pregas vocais. Todo alimento, quando a gente deglute, ele vai por outro canal, que é o esôfago, tá? Ele não vai no tubo, traqueia, laringe, pulmão. Nada disso. Então, o trajeto é via esôfago. Então, o alimento ele não tem esse poder de sujar a voz ou de limpar a voz, tá? Ou deixar a voz boa. Então, é um grande mito essa questão da maçã. Tá? A maçã ajuda a limpar a cavidade oral, que pode me facilitar na ressonância da minha voz, na hora que eu como a maçã, eu mastigo, então eu acabo exercitando os músculos mastigatórios, mas a maçã, ela não tem um impacto direto na melhora de uma voz. Se eu tiver uma voz alterada e eu comer toda a maçã do universo, eu continuo com a voz alterada. E muitas vezes eu vejo algumas pessoas que nem gostam de maçã, tendo que comer maçã por conta da disseminação desse mito. Então, comer maçã deixa a voz boa é um mito. Uma outra questão é chocolate, né? Chocolate é algo que todos nós adoramos. Eu, pessoalmente, adoro, né? Mas será que o chocolate, antes de utilizar a voz, ele pode favorecer o pigarro? E nós já vimos anteriormente que o pigarro é um fonotrauma, né? Porque existe uma agressão de uma prega vocal contra a outra, e isso a médio e longo prazo ele pode favorecer uma lesão. Mas será que comer chocolate pode favorecer o pigarro? Isso é uma verdade. O que acontece quando nós comemos um chocolate? Vocês podem fazer essa experiência, né? Quando nós comemos um chocolate, logo após a gente sente a saliva um pouco mais grossa, né? Parece que está mais pesado, né? E lógico que isso acaba, essa saliva um pouco mais grossa, acaba me levando para um caminho que é de querer o tempo todo ficar limpando a garganta por conta do acúmulo de secreção um pouco mais grossa que fica na cavidade oral, no trato vocal e até mesmo, né, nessa região de laringe. Então, uma coisa que eu sempre sugiro para os meus clientes não é que eles não comam chocolate, né? Seria muito cruel da minha parte dizer para alguém que gosta de chocolate que ele não coma chocolate. Mas, se ele vai utilizar a voz profissionalmente, se ele é um profissional da voz falada, né? Um jornalista, um ator, um vendedor, um empresário, um advogado, e ele vai precisar utilizar a sua voz para performance, né? Para fazer algo
de cunho profissional, o ideal é que ele evite, assim mesmo, assim como os cantores. Imagina, eu vou lá cantar, comi um chocolate, e no meio da minha música, na execução da música, vem a vontade de pigarrear, e eu tenho que fazer, afastar o microfone, gerando atrito que pode, óbvio, prejudicar a minha voz. Então, uma sugestão que eu peço para os meus clientes é, antes de utilizar a voz profissionalmente, que eles evitem o uso de chocolate, mas depois eles estão livres para consumirem o que eles quiserem, tá? Porque o nosso objetivo não é chegar mais com uma lista de proibições para os nossos clientes, mas a gente ensiná-los a dosar o que eles consomem, o que eles executam, que podem vir a gerar um problema na voz, para que eles saibam administrar isso, né? Para que isso não venha agravar o quadro vocal que ele apresenta ou venha gerar um quadro vocal desfavorável. Uma outra máxima, café é ruim para a voz. Será que café é ruim para a voz? Eu, pelo menos, não sobrevivo sem café. Eu preciso tomar uma xícara de café por dia. E a minha xícara não é uma xicrinha, tá? É um xicrão, tá? Então, eu preciso de um consumo um pouquinho maior. Mas, óbvio, né? O que que acontece em relação ao café? É mito ou é verdade? Depende. Depende do quanto eu porciono, depende do quanto eu vou consumir de café por dia. Então, se eu tomo 3, 4, 5 xícaras de café, então o meu consumo de cafeína vai ser muito alto. E o que que a gente sabe em termos de cafeína? Que a cafeína, ela resseca o trato vocal. Então, se eu sou um usuário de voz, se eu preciso manter uma voz X, então o ideal é que eu use o café com moderação. Eu posso tomar uma xicrinha de café de manhã, uma xicrinha de café à noite, e está tudo bem. Isso não vai gerar um impacto negativo na minha voz. A gente precisa ter consciência disso e parar de ficar dizendo para as pessoas, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Então, é um festival de não pode. Não cabe mais isso. Não tem mais espaço para orientações dessa forma. Porque se é uma pessoa que consome o café e ela se sente bem com o café, ela não vai parar de consumir o café só porque você sugeriu. O ideal é que você negocie com o cliente como é que ele vai administrar esse café. Que ele tome de 2 a 3 xicrinhas de café por dia e está tudo ok. E preste atenção ao seu corpo, à sua voz. Como é que a sua voz ela reage? Então, vai depender. Então, vai fazer um mal para a voz ou vai fazer um bem para a voz a depender da quantidade de café que eu consumo. Uma outra questão é nebulização ou inalação, como algumas pessoas se referem, com o uso do soro fisiológico. É bom para manter uma produção vocal? Será que a nebulização ela ajuda a gente manter uma voz com mais conforto, com menos esforço e me ajuda no desempenho da voz? Isso é uma verdade. Nós possuímos duas formas de hidratação. Uma hidratação indireta, que é por meio da ingesta hídrica, e uma hidratação direta, que é em forma de vapor. Então, a única forma que eu tenho de fazer com que a água chegue à minha prega vocal é em forma de vapor. Então, pensando nisso, a inalação acaba sendo um recurso importante e interessante para eu sugerir para os meus clientes, para que ele possa manter esse trato vocal lubrificado, e se a gente pensar que a voz é o combustível, que a água é o combustível da voz, e a gente pode fazer uma analogia direta com uma máquina que funciona a óleo. Então, se eu tenho uma máquina que funciona a óleo e ela está lubrificada, ela vai render e vai executar a sua tarefa com mais facilidade. O mesmo vale para a prega vocal. Então, se eu tenho uma prega vocal bem hidratada, óbvio que eu vou produzir um som com mais facilidade, com menos esforço e com mais agradabilidade. Então, a inalação é um recurso que eu gosto muito e que eu prescrevo bastante para os meus clientes. E eu ainda sugiro que durante a inalação eles façam, por exemplo, a inalação ela dura em torno de 10 a 15 minutos. Mais que isso, acaba deixando o cliente secretivo, que não é o nosso objetivo.
Então, eu sempre peço que a cada 3 minutos de inalação, que ele está lá inalando, que ele faça esse movimento, que é como se eu estivesse sugando algo, ó. E aí, o que acontece? Eu baixo a minha laringe. Então, o que isso favorece? Com que a minha laringe ela fique mais solta no pescoço, que também vai gerar um efeito no meu mecanismo de produção vocal. Então, se a inalação ela dura 10 minutos, a cada ciclo de 3 minutos inalando, ainda com o inalador, ele vai fazer 10 repetições desse movimento de sucção, ou como algumas pessoas se referem à técnica do espaguete. Eu prefiro dizer que é uma sucção retida, que é isso que ele faz. Tá? Então, a nebulização é um recurso muito interessante. Uma outra questão é, pastilhas e sprays são bons para a voz? A gente vê muitas pessoas consumindo pastilhas quando estão com algum desconforto vocal ou usando algum spray para minimizar esse problema. Mas será que eles são bons para a voz mesmo? Na verdade, eles não fazem bem para a voz. É um mito achar que a pastilha e o spray vai melhorar a voz. O que essas substâncias elas geram? Elas geram uma anestesia transitória nos pilares da faringe, e como eu degluto, né, saliva com o uso da pastilha, então eu vou gerando um efeito anestésico no meu trato vocal. O meu desconforto está lá. O que a pastilha e o spray gerou foi o mascaramento desse desconforto. Então eu começo a produzir voz numa intensidade mais elevada, desconsiderando o meu problema, porque eu não estou sentindo naquele momento, e o efeito rebote disso, após o efeito da pastilha e do spray, geralmente vem com uma voz muito mais alterada e com muito mais desconforto. Então, o uso de pastilhas e sprays é algo que a gente precisa sugerir para os nossos clientes deixarem isso de lado. Uma outra questão, será que alergias comprometem o desempenho vocal de alguém? A alergia ela tem esse poder. Né? Então, nós temos pessoas que são muito sensíveis. Um indivíduo alérgico é um indivíduo que tem uma sensibilidade a alguma coisa. Né? Então, muitos dos nossos clientes e voz parece que eles são privilegiados. São aquelas pessoas que chegam com o maior número de queixas de alergias. Então, eu posso ter uma alergia a pó, poeira, mofo. E o que acontece quando eu aspiro uma dessas substâncias que geram alergia? Elas vão repousar no meu trato vocal, na minha cavidade oral, na minha cavidade oral, na minha cavidade nasal, e isso vai gerar um processo de irritação. E o organismo ele começa trabalhando produzindo muco e edema. Se eu tenho muco na região da prega vocal, eu tenho edema na minha cavidade nasal, então a minha voz ela vai ser afetada por isso. Eu vou ter uma desregularização, vou deixar desregular o meu nível de ressonância. Tá? Então, pode ser que a minha voz ela fique meio assim, se eu estou com o nariz, né, obstruído, ou se eu estou com alguma alteração, algum edema, excesso de muco, eu vou ficar pigarreando durante o momento de fala. Uma dica que eu geralmente costumo sugerir para os meus clientes é que eles façam limpeza nasal ou higienização nasal com soro fisiológico. E eu gosto do método, tem gente que utiliza a seringa, eu prefiro usar algo mais simples. Então, eu pego um copo, coloco soro fisiológico, pego uma gaze, embebeço essa gaze no copo com soro fisiológico, peço para ele aspirar e para ele deglutir. Algumas dessas gotículas do soro, elas acabam navegando para a região da prega vocal e a gente tem isso documentado em nasolaringoscopia. Tá? Então, é um recurso interessante para a gente utilizar com os nossos clientes. E daí já entra no próximo mito ou verdade. Limpeza nasal melhora a qualidade vocal? Limpeza nasal pode ajudar a melhorar a qualidade vocal se eu estou num quadro alérgico, né? Se eu tenho uma rinocinusite, se eu tenho queixas frequentes de refluxo, rinite, sinusite e os ites da vida. Tá? Porque na hora que eu faço uma higienização nasal, eu quero que vocês prestem atenção a esse vídeo, veja o que acontece dentro do trato vocal quando se faz uma higienização nasal, que pode ser do método que eu sugeri para vocês agora há pouco, água, gaze no soro fisiológico, aspiro de glúten, como pode ser com o uso de algum
de algum recurso, como, por exemplo, a seringa. Veja o que acontece. Aqui eu tenho pó e eu tenho a poeira. Isso vai ser aspirado, vai ficar repousando na cavidade nasal. E veja o que acontece. Então, na hora que eu faço a limpeza nasal, a higienização nasal, que eu aspiro lá o soro fisiológico, eu faço toda uma varredura, toda uma limpeza. Então, se tem muco na cavidade nasal, a gente manda embora e esse muco ele vai via esôfago para o estômago e tchau. Tá? Então, a gente ajuda, além de facilitar, gerar uma respiração mais confortável. Automedicação pode comprometer a voz? É mito, verdade ou depende? Tá? A medicação, a automedicação, ela pode vir a comprometer uma voz. Então, se eu vou utilizar algum tipo de medicamento, o ideal é que ele seja prescrito por um profissional, por um médico. Tá? Então, nós temos uma série de medicamentos que podem gerar impacto negativo na voz. Então, os antihistamínicos, ou seja, os antialérgicos, eles geram um ressecamento muito grande no trato vocal. Tá? Medicamentos, por exemplo, para depressão, né? Medicamentos para dormir, os ansiolíticos, né? Eles geram um relaxamento muito grande da musculatura, né? E isso acaba deixando a minha voz muito relaxada, muito solta. Então, eu preciso ter muito cuidado com o que eu consumo. Se eu sou um usuário da voz, usuário de voz profissional, eu preciso ter muito cuidado com medicamentos que têm ácido acetil salicílico, né? Porque eu aumento a irrigação sanguínea, então a circulação de sangue nos vasos, ela aumenta, e se eu sou uma pessoa que pigarreio muito, se eu sou uma pessoa que grito, né, que canto sempre com muito volume, eu posso vir a gerar uma hemorragia na minha prega vocal pelo excesso de punch, de volume na voz, e isso não vai gerar um quadro vocal satisfatório. Então, a automedicação pode sim comprometer uma voz e eu não posso me automedicar. Medicação só com a sugestão de um médico. E para a gente fechar as nossas curtinhas, eu quero chamar a atenção para isso aqui. Anabolizantes, termogênicos, inibidores de apetite e hormônio do crescimento podem gerar sintomas vocais e laríngeos negativos? É mito ou verdade? É uma verdade. E a gente precisa ter muito cuidado com o uso dessas substâncias. Para quem trabalha com artistas, sabe que eles têm uma valorização do corpo muito grande. Não é só a voz, é o corpo. O corpo tem que aparecer bem. Então, muitos acabam se lançando no universo dos anabolizantes. E os anabolizantes, eles geram complicações vocais irreversíveis, como, por exemplo, uma limitação da textura vocal, né? Então, ele vai ter dificuldades em alcançar notas mais agudas por conta do edema que essas substâncias acabam gerando. Termogênicos geram ressecamento do trato vocal por conta do excesso de cafeína. Inibidores de apetite, eles acabam gerando uma baixa hidratação e o hormônio do crescimento também favorece o edema. Então, isso pode gerar consequências negativas na voz, como agravamento, limitação de tessitura, favorecer o refluxo gastroesofágico. Então, a gente precisa conscientizar os nossos usuários da voz a só utilizarem essas coisas com prescrição de um profissional da área de saúde. Porque fazer isso sem a orientação de um profissional é colocar o que ele tem de mais precioso na vida, que é a sua saúde. Então, eu espero que essas curtinhas tenham ajudado vocês a conscientizarem melhor os clientes de vocês e apresentarem estratégias que possam auxiliá-los a terem uma saúde vocal e física melhor, e a gente se vê muito em breve. Até mais.